Hoje vai ser a parte 2 do nosso vídeo sobre a P1 de Fisiologia. Vamos falar sobre membrana plasmática. Assim, acho que muita gente já viu no ensino médio, ou se não viu, ou se esqueceu, vai ver de novo. A gente vai falar muito sobre esse assunto, não só na fisiologia, como também em outras matérias. O que acontece? Qual é a função de uma membrana plasmática? Isolamento físico, regulação de trocas com o meio e comunicação entre as células. E aí você pensa, Vitória, onde fica uma membrana plasmática? Membrana plasmática está ali em torno da célula. Essa membrana, ela vai deixar ou não algumas substâncias entrarem para dentro da célula. Então, por exemplo, se a gente tem a pele, essa pele, um exemplo, né? Ela tem uma membrana que não vai deixar com que passe substâncias. E assim acontece com as nossas células. E aí, o que passa e o que não passa? A membrana plasmática, ela é composta, né, por uma bicamada de fosfolipídios. E essa bicamada, ela é gordurosa, né? Lipídios, fosfolipídios. Então, ela vai deixar passar substâncias que são amigas da gordura, ou seja, substâncias lipossolúveis, substâncias pequenas e apolares. Qual o exemplo que a gente tem? Oxigênio, dióxido de carbono, álcool, gases, assim, no geral, passam ali por essa membrana. Já o que não passa são substâncias hidrossolúveis, ou seja, substâncias que são amigas da água, e substâncias grandes. Então, íons, glicose e ureia não vai passar. E aí ela vai precisar de um transporte, de um meio de transporte. E aí que a gente entra, né, com as nossas proteínas transportadoras. Essas proteínas transportadoras, elas permitem com que ocorra essa passagem, né, desses íons, glicose e ureia para dentro da nossa célula, tá? E aí, eu acho que uma coisa que muita gente fica com muita dúvida é sobre essa nomenclatura. O que acontece? Quando eu falo que uma substância é amiga da gordura e inimigo da água, ou seja, ela vai passar na membrana, porque lembra, água e óleo não se misturam. Então, quando eu sou amigo da gordura e inimigo da água, quer dizer que eu sou hidrofóbico, ou seja, eu não gosto de água, lipossolúvel, lipofílico e apolar. Agora, quando eu sou amigo da água e inimigo da gordura, ou seja, eu não passo na membrana, eu sou hidrofílico, lipofóbico, hidrossolúvel e polar. É mais de negócio de você ver o finalzinho. Então, fóbico quer dizer que não gosta, então não gosta da gordura. Solúvel quer dizer que gosta, então gosta da água. Fílico quer dizer que gosta, então gosta da água, tá? E aí a gente vem falar um pouco sobre as questões dos meios de transporte. Então, aqui nessa tabela, a gente consegue ver como que a gente tem o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo, a gente não tem gasto de energia. Já o ativo, a gente tem gasto de energia. No passivo, a gente vai encontrar a osmose, a difusão simples e a difusão facilitada. E aí a gente vai começar falando um pouco sobre difusão simples. A difusão simples, ela acontece da onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Por isso que ela é simples. Por isso que ela é simples não, né? Por isso que ela é passiva, ou seja, sem gasto de energia. E aí o que acontece? Vitória, eu não entendo isso de mais pro menos, não entendo isso contra o gradiente a favor, não entendo. O que quer dizer isso? Mais para o menos é o seguinte, se eu pegar uma piscina gigante cheia de água, e jogar um pouco de corante nessa piscina, esse corante, ele vai sempre da onde ele tá mais concentrado para onde tá menos, ou seja, ele vai espalhar nessa piscina. E é a mesma coisa que acontece nos nossos meios de transporte, né? No transporte passivo, é isso que acontece. Então, ele basicamente vai a favor do gradiente, da onde está mais concentrado para onde tem menos. Então, ele vai passar na membrana. Então, eu tenho aqui uma substância onde eu tenho aqui 100% de oxigênio, e aí tem aqui a membrana, nossa membrana, e aqui eu tenho 0%. Então, eu sei que eu estou tendo um transporte onde eu vou do mais para o menos, mais concentrado para o menos. Então,
Quando isso acontece, esse transporte do mais para o menos, eu tô falando de um transporte passivo, ou seja, sem gasto de energia. E aí a gente consegue dividir ele mais um pouco. A gente consegue dividir ele em difusão simples, difusão facilitada ou osmose, tá? E aí, o que é difusão simples? Então, eu falei pra vocês que ela vai do mais para o menos concentrado. Isso é porque ele é um transporte passivo. E aí, o que acontece? Essa difusão simples, ela é simples, né? Porque ela não requer canais ou proteínas que vão ajudar esse transporte direto pela membrana. E aí, o que acontece, gente? Na fisiologia, a gente vai encontrar muito essa chamada lei de Fick, que é uma fórmula, mas eu desmembrei essa fórmula e trouxe para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é mesmo, sabe? Entender a lei de Fick. O que acontece? Vocês vão pensar comigo. Quanto mais superfície de membrana, mais moléculas vão ser difundidas em menos tempo. Então, o que isso quer dizer? Eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu tenho um exemplo em que eu tenho uma superfície de membrana desse tamanho e eu tenho outro exemplo que eu tenho uma superfície de membrana desse tamanho. Aí eu tenho a mesma quantidade de oxigênio nos 2 exemplos. Vocês acham que qual espaço vai passar mais rápido, né? Vai passar mais rápido esse oxigênio, espaço 1 ou 2? O 2, né? Por quê? Você pensa comigo. O espaço 2, ele tem tudo isso aqui de superfície de membrana para poder conseguir passar. Já 1, ele só tem isso, tá? E isso é uma coisa que lá na lei de Fick a gente consegue identificar. Então, quanto mais superfície de membrana, mais moléculas vão ser difundidas em menos tempo. E aí, a gente associa muito essa questão às patologias, né? Então, a gente tem o enfisema pulmonar. No enfisema pulmonar, a gente consegue perceber que um alvéolo normal, ele tem tudo isso aqui, ó, de superfície de membrana. A gente vai estudar na parte de fisiologia do respiratório um pouco mais sobre isso. Mas, já adiantando para vocês, a gente precisa de superfície de contato para poder fazer a nossa hematose, a nossa troca gasosa. E aí, quando essa superfície de contato, ela está prejudicada, tá vendo? Aqui a gente consegue ver como que a superfície está muito prejudicada. A gente não consegue fazer uma hematose, né? Uma troca gasosa muito eficiente. Então, um alvéolo normal, ele é muito melhor do que um alvéolo danificado com um enfisema pulmonar. Por conta dessa questão. Então, vai entrar mais ar no alvéolo normal do que no alvéolo com enfisema pulmonar, tá? Outra coisa que diz lá na lei de Fick é o seguinte: quanto menos espessura, maior a difusão. Então, vou dar 2 exemplos. Eu tenho aqui uma espessura assim e outra membrana que tem isso tudo aqui de espessura. Mesma quantidade de oxigênio, mesma quantidade. Tá, vocês acham que qual vai levar menos tempo? Ou seja, qual vai ter uma difusão mais rápido? Tá? Qual eu vou ter? Justamente essa, quase marquei errado, essa daqui, porque essa membrana aqui, olha o tamanhozinho dela, como ela é pequena, então o oxigênio ele vai demorar muito menos para passar, já essa daqui, ela o oxigênio tem que percorrer isso tudo aqui para poder fazer essa difusão, tá? E aí tem outras coisas que também diz, então como eu falei, a área de superfície, o que vai aumentar essa difusão? Então, maior área de superfície disponível, que é aquilo do enfisema, maior diferença de concentração. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, um espaço onde eu tenho 100% de oxigênio e aqui eu tenho 10%. E aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 0. E aqui é a minha membrana. Qual vai ser o espaço, 1 ou 2, que vai passar mais rápido esse oxigênio? Logicamente, esse de 100% aqui. Porque a diferença que eu tenho de concentração entre esses 2 espaços é muito grande. Então, literalmente, é igual quando você enche uma bexiga de ar. Quando você enche essa bexiga de ar, e se você fizer um furo nela, não um furo de estourar essa bexiga, mas um furo mesmo nela, cara, na hora, vai sair tanto ar dali, porque a diferença de concentração tá muito alta ali de pressão, né? E aí, a mesma coisa nessa questão da nossa diferença de concentração. E aí, continuando, a gente também tem a resistência da membrana e a espessura da membrana, que eu também já falei pra vocês. E aí, aqui é um exemplo de difusão simples. Então, quando a gente tem aqui moléculas hidrofóbicas pequenas, ou seja, gás, a gente consegue perceber, vai passar
de boa, tranquilo. Moléculas polares não carregadas e pequenas, né? H2O, glicerol e etanol, a gente também consegue passar. Agora, moléculas polares não carregadas maiores, então aminoácidos, glicose, nucleotídeos, né? Então, eles vão dar meia volta porque eles não conseguem passar. E os íons também não vão conseguir passar. Então, a gente tem que sódio, bicarbonato, cálcio, cloreto, não vai conseguir passar. E aí, agora a gente vai para a difusão facilitada. A difusão facilitada é a mesma coisa que eu falei para vocês, do mais para o menos concentrado. Porque é ainda transporte passivo, não tem gasto de energia. E aí, na difusão facilitada, a gente vai ter a nossa ajuda de proteínas de transporte ou canais, tá? E aí, por exemplo, eu falei pra vocês que a glicose e esses outros íons, eles não conseguem passar. Mas, se tiver um canal para ele passar, ele consegue passar. É como se fosse literalmente uma portinha. Ele consegue passar porque ele não vai ter contato com a membrana. E aí ele vai passar por esse transportador ou por esse canal. E, lembrando, pode ainda assim ser difusão facilitada. Por quê, Vitória? Porque vai ser sem gás de energia, tá? E aí a gente vem pro transporte ativo. O que acontece? O transporte ativo, nós temos o transporte ativo primário e o secundário, né? O que acontece? O primário é basicamente quando a gente tem, lembrando, é sempre do menos para o mais concentrado, tá? Então, menos para o mais, contra o gradiente de concentração. No transporte ativo, a gente tem o primário, onde a gente tem a degradação do ATP sendo transformado em ADP mais fosfato. E aí isso vai acontecer uma liberação de energia e a molécula vai conseguir passar do menos para o mais concentrado, através ali, passar entre os dois meios, né? E aí o que acontece? O que é isso, Vitória, de ATP degradado, não sei o que lá? Vamos lá. A gente sabe que o ATP, a molécula de ATP, se chama adenosina trifosfato, tá? E aí, o que acontece? Como ela é 3, quando ela é degradada, ou seja, quebrada, ela vira ADP, ou seja, adenosina difosfato. Ou seja, 2 mais um fosfato. Ou seja, 2 fosfato mais 1 é igual a 3. Por isso que ela foi degradada aqui. E aí, essa quebra, isso eu tô explicando a fórmula da degradação da ATP, que vocês vão ver isso eternamente. Essa fórmula, essa degradação da ATP vai liberar energia. E aí, é essa energia que faz com que a gente consiga ter transporte ativo. E aí, a gente também tem o transporte ativo secundário, que, assim, pra mim é um dos mais legais, que é o seguinte. Esse transporte ativo secundário, eu tenho lá uma molécula que ela fez transporte ativo primário. Ela passou, né, e ela conseguiu passar porque ela degradou ATP, né? No caso, aconteceu alguma coisa para poder ela conseguir degradar, veio uma enzima, alguma coisa do tipo. Ela passou. Aí, teve uma outra molécula muito esperta que veio e usou a energia dessa que entrou, que conseguiu passar, e entrou junto, entendeu? E aí a gente tem outra divisão, que é o transporte ativo secundário antiporte ou simporte. O antiporte é o seguinte, vamos supor, eu tenho uma molécula onde ela vai fazer transporte ativo primário e ela entrou. E aí vai vir outra molécula e vai sair. Tá vendo como eles estão indo em sentido contrário? Uma vai entrar e outra vai sair, antiporte. Já o simporte é quando os dois vão na mesma direção. Então, uma molécula entrou e a outra também entrou. E aí, Vitória, eu não entendi ainda. Então, vou dar outro exemplo. Eu, Vitória, tô aqui no meu quarto. Se eu quiser sair do meu quarto, eu tenho que abrir a porta e passar. Eu vou gastar energia para abrir essa porta. Aí, eu fui abrir a porta, passei em direção ao corredor. Aí veio outra pessoa e aproveitou que eu abri a porta e passou também em direção ao corredor. Então, as duas pessoas estavam no quarto, eu, Vitória, abri a porta, fiz transporte ativo primário, veio uma outra pessoa que estava atrás de mim e passou também, porque ela aproveitou a minha porta que eu abri, que eu gastei energia. Essa pessoa fez transporte ativo secundário, simporte, porque a gente foi na mesma direção. Agora, se eu abro a porta e aí eu saio do quarto e a outra pessoa entra, é um transporte ativo secundário antiporte, tá?
É isso. É isso. E aí, o que acontece, gente? Eu falei pra vocês que a gente tem lá os canais. E aí, esses canais, eles... Existem tempos ali que esses canais, eles fazem o que eles querem, né? E aí... Mentira, eles são controlados por algumas coisas, né? Na verdade. E aí, o que acontece? Esses canais, eles ficam em estados, né? Ou seja, tem uma hora um canal vai ficar aberto, fechado, inativo. E aí, vamos entender isso. Quando o canal tá aberto, quer dizer que ele vai permitir ele o fluxo de íons. Quando ele está fechado, ele está bloqueando esse fluxo de íons e pode ser regulado por sinais específicos. Já o inativo, ele vai estar temporariamente não funcional após a sua ativação. E aí, para poder não acontecer uma reativação imediata, é como se, tipo assim, ele estava aberto, mas aí ele inativou, e aí ele falou, calma, eu só vou voltar a funcionar às 5 horas da tarde, dá uma esperada aí, depois você me ativa, tá bom? Já o fechado, ele tá fechado, não tá deixando passar nada, mas se vier algum sinal, ele vai abrir. E o aberto tá aberto, né? E aí, Vitória, você falou que o fechado, se vier um sinal, ele vai abrir. Que sinal é esse? Vamos lá, né? Conhecer esses sinais. Então, nós temos canais que recebem estímulos químicos, elétricos e mecânicos. E eles recebem o nome desse estímulo. Então, nós temos canais quimicamente sensíveis, canais eletricamente sensíveis e canais mecanicamente sensíveis. Os canais quimicamente sensíveis, eles vão estar abertos ou fechados, né? Em resposta a moléculas mensageiras. Então, a gente vai... Depois vocês vão ver, né? Entender mais um pouco. Que, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando... Não sei se vocês conhecem, né? O mecanismo lá da insulina. A insulina chega e aí ela liga na... Qual que é o objetivo da insulina? A insulina, o objetivo dela é se ligar ao receptor que tem ali na célula e fazer com que essa célula abra um canal para poder permitir a entrada de glicose. Esse é o objetivo da insulina, se ligar no receptor. Nisso que ela se liga no receptor, ela ativa várias sinalizações intracelulares dentro dessa célula, tipo segundos mensageiros, e esses segundos mensageiros fazem com que esse canal abra e esse canal que está ali na membrana da célula abra e entre a glicose, para poder diminuir a glicemia, né? Ou seja, o índice ali de glicose do sangue. E aí, o que acontece? Esse é um canal quimicamente sensível, porque ele vai abrir ou fechar devido à resposta de moléculas mensageiras intracelulares, segundos mensageiros, ligantes extracelulares, exemplo, neurotransmissores ou hormônios, tá? E aí a gente também tem os neurotransmissores, que a gente vai falar um pouco depois, e também os hormônios, né? Segundo, canais eletricamente sensíveis. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre potencial elétrico. E aí, o que acontece? Os eletricamente sensíveis, eles vão abrir ou fechar devido a mudanças no potencial elétrico. Ou seja, canais de sódio e potássio que vão abrir ou fechar devido a essa mudança ali elétrica da membrana. E aí, isso a gente vai ver mais pra frente. E a gente também vai ter os canais mecanicamente sensíveis, que são abertos ou fechados devido a mudanças físicas. Então, pode ser variação de tensão da membrana, alteração da temperatura. E aí, esses canais, eles vão... Um exemplo de um canal canal mecanicamente sensível por exemplo, nosso estômago, quando ele tá cheio, né, de alimento, ele vai estirar. Esse estiramento faz com que abram alguns canais, né, que a gente vai conhecer mais um pouquinho lá pra frente. Aí também tem a bexiga, também quando ela tá cheia de urina, útero feminino também, isso tudo estiramento, né, e também tem a questão da alteração da temperatura. E aí, outra coisa que a gente vai falar um pouco é sobre especificidade. Eita, deu até uma travada. E aí, a gente tem uma proteína transportadora, e essa proteína transportadora, ela é altamente específica para o seu íon. Então, por exemplo, vai chegar um íon ali nela, chegou aqui o íon. Aí, esse íon vai ficar trancado ali, ela vai reconhecer esse íon. Se esse íon for específico dela, ou seja, eu tenho uma proteína transportadora de glicose, um exemplo. Aí ela vai deixar passar. Se não for, ela não vai deixar passar. Ela é específica, ok? E aí agora, a gente vai falar um pouco sobre
Bioeletrogênese. A bioeletrogênese é o seguinte: é a propriedade de algumas células de gerar e alternar a diferença de potencial elétrico da membrana. A gente vai falar um pouco mais disso. Mas antes, eu vou falar um pouco sobre o sistema nervoso e sobre tudo isso que ele compõe. Então, qual é a função do sistema nervoso? Receber e analisar informações e gerar respostas coordenadas para poder controlar comportamentos complexos. E aí a gente também entra na questão do que são células que são excitáveis, né? Porque a gente vai falar muito sobre neurônio, sobre células musculares e células sensoriais, que são aquelas que detectam estímulos, tá? Isso daqui eu coloquei, mas assim, é por ilustração, porque a gente não mexe nisso. Vocês vão ver isso mais em fisiologia, neurofisiologia, e aí... Mas também nem tanto, mas vamos passar. E aí, o que acontece? Deixa eu beber uma água. Vamos lá. O que acontece? Dentro da nossa célula, vou apagar isso aqui. Dentro da nossa célula, nós temos, assim, 2 íons principais. A gente pode até colocar o cloreto, né, o cloro, mas a gente não vai falar ainda dele. Vamos falar só do sódio e do potássio. O que acontece? Dentro da nossa célula, a gente tem ali o lindo e belo potássio. O potássio é um íon que vai ficar dentro da nossa célula. E o sódio vai ficar fora, tá? Então, grava isso. Sódio vai ficar fora, extracelular, e o potássio intracelular. E aí, o que acontece? Esses 2 íons, eles são fundamentais, gente. Fundamentais para poder excitar, para poder gerar um potencial de ação, para poder determinar tudo que a nossa célula vai fazer, tá bom? Então, potássio intra, sódio extracelular, ok? E aí, o que acontece? Agora eu vou mostrar esse gráfico lindo, maravilhoso, belo pra vocês. E aí, o que acontece? Vamos primeiro contextualizar. Por que, Vitória, que eu tenho que entender esse negócio de célula em repouso, não sei o que lá? Vamos lá. Quando o nosso cérebro, lindo, belo, gera um estímulo, esse estímulo, ele vai sair do nosso cérebro e vai para um neurônio. Esse neurônio, esse belo, lindo neurônio, ele precisa carregar a informação. E como que ele carrega a informação? Mudando a composição iônica das nossas células. É literalmente isso, vai mudar a composição iônica. Se o repouso é isso daqui que eu tô mostrando pra vocês, potássio dentro e sódio fora, quando eu quero sair desse repouso, ou seja, quando eu quero propagar uma informação, eu vou ter uma mudança disso aqui. E é por isso que a gente vai estudar sobre isso, tá? E aí, não só o neurônio. Então, por exemplo, se eu quero transmitir uma informação por um neurônio, eu vou ter mudança. Se eu quero excitar uma célula cardíaca para gerar contração no meu coração, eu vou ter mudança dessa composição. Se eu quero gerar contração no meu músculo da minha perna para eu andar, eu vou ter isso também, tá? E aí, como que isso acontece? Quando a gente tá em repouso, a gente tá relaxado. Não tem o que falar. Potencial de repouso, eu tenho 2 íons de potássio dentro e 3 de sódio fora. Então, eu vou ter positivo fora e negativo dentro, tá? Positivo fora e negativo dentro. E aí, quando a gente consegue olhar pra cá, esse gráfico aqui, ele vai identificar o que está acontecendo dentro da nossa célula. Se eu falei para vocês que o potencial de repouso, eu tenho negativo dentro, então o gráfico tem que estar negativo. E ele realmente está negativo, potencial de repouso. Aí, a gente tem uma parte chamada despolarização, quando a célula vai ser despolarizada. O que é essa despolarização? Bem aqui nesse local que eu estou marcando para vocês, vai ter um estímulo, essa célula vai sofrer um estímulo, e aí, ela vai gerar uma despolarização, um potencial de ação que a gente chama. E aí, célula em repouso recebe um estímulo, potencial de ação. Esse sódio que estava fora, lembra que eu falei, o sódio estava fora. Ele vai entrar na célula, porque esse estímulo vai abrir canal de sódio. Lembra desses estímulos que eu falei pra vocês? Mecânico, elétrico? Então, esses estímulos que eu falei pra vocês vão abrir canais de sódio. E aí, esse sódio, ele vai entrar dentro da célula. E aí, eu vou ter sódio dentro da célula.
E aí, essa célula que estava negativa, ela vai ficar positiva dentro, tá? Então, no repouso, ela estava negativa, teve o estímulo, ela despolarizou e vai ficar positiva dentro, tá? Depois disso tudo, ela ficou positiva. E aí aconteceu o que a gente chama de repolarização. O que é repolarização? É quando o sódio para de entrar na célula, nesse pico aqui, o sódio parou de entrar na célula. Fechou os canais de sódio. O potássio que estava dentro da célula, lembra? Nesse momento, eu tô com sódio e potássio dentro da célula. Esse potássio que estava dentro da célula, ele vai começar a sair. Eu vou ter abertura de canais de potássio. Esse potássio saiu e eu vou inverter as cargas novamente. Se minha célula estava positiva, ela vai voltar a ser negativa, tá? E depois eu tenho a chamada hiperpolarização. Na hiperpolarização, o que acontece? Esses canais de potássio, eles são lentos. E aí, o que acontece? Eles vão demorar para fechar. Se eu tô demorando para fechar, quer dizer que eu vou ter mais saída de potássio. E aí, essa saída de potássio, por conta da demora desses canais, vai fazer com que gere uma chamada hiperpolarização. Vai deixar a célula mais negativa do que ela estava quando ela estava em repouso. E aí, Vitória, qual que é o sentido disso, de eu ter essa hiperpolarização? Isso tudo é para poder a célula não gerar outro potencial de ação. Porque se ela pudesse gerar, a gente vai entender, né? Tem dois motivos assim principais. Se ela pudesse, ela geraria tetania. E aí tá bom, Vitória. Entendi, então, a célula tá negativa. Mas eu não falo, a célula tá negativa, tudo bem. Mas, se vocês forem parar pra pensar, não tá certo isso. Porque se no repouso eu tenho sódio fora, Na fora e potássio dentro, na hiperpolarização, a minha célula está invertida. Eu tenho sódio dentro e potássio fora. Quando que isso volta ao normal, para poder voltar ao que estava igual ao repouso? Quando eu tenho uma bomba de sódio e potássio, que vai atuar normalizando toda essa situação, fazendo com que a célula que estava hiperpolarizada volte para o potencial de repouso, tá bom? E eu falei para vocês que a gente tem a hiperpolarização. A hiperpolarização é um momento em que a capacidade de gerar outro potencial de ação está afetada. E a gente também pode chamar isso de período refratário. O período refratário, que também é conhecido como hiperpolarização, a gente pode dividir ele em dois, em absoluto e relativo. O absoluto é quando não ocorre potencial de ação. Não ocorre. De jeito nenhum. Não vai ter nada que vai fazer essa célula despolarizar, gerar potencial de ação. Nada. Já o relativo vai ser quando a gente teve um período refratário absoluto, mas a gente passou um pouquinho, ou seja, sucedeu o período refratário absoluto, e aí pode ocorrer um potencial de ação. Mas esse estímulo tem que ser mais forte do que o primeiro de antes, para poder conseguir gerar, tá? E aí, Vitória, qual que é a necessidade disso? Falei pra vocês que para não gerar tetania e também por outra coisa principal. Seguinte, eu vou mostrar pra vocês que a atividade do neurônio é da seguinte forma. O neurônio, ele começa a despolarizar tudo em um sentido unidirecional, vai em uma direção só. Só que, se vocês pararem pra pensar comigo, é literalmente igual um dominó, vai despolarizando tudo assim. Só que se vocês pararem pra pensar comigo, se eu não tivesse um período refratário, isso daqui ia estar despolarizando, e aí ia voltar o potencial de ação também. Ih, minha caneta acabou a bateria, peraí, deixa eu botar pra carregar. E aí ia voltar também o potencial de ação. Ele ia e ele também ia voltar, só que eu não quero que volte. Pra que eu quero um potencial de ação voltando pro meu encéfalo, pro meu cérebro? Eu não quero isso. Eu quero que o potencial de ação vá pro local destinado, ou seja, que ele desça, que ele vá lá pro braço, pro bíceps, pro músculo, pro coração não, que coração é diferente. Eu quero que ele vá para esses locais, não quero que ele volte. Por isso que a gente tem essa questão do período refratário, tá? Evento tudo ou nada. Eu falei pra vocês lá em cima que é o seguinte. Aqui
nesse local aqui, é um local onde a gente tem um chamado potencial de ação. Mas é o seguinte, só vai gerar potencial de ação se atingir o limiar de estabilidade. O que é o limiar de estabilidade? É a voltagem necessária para que ocorra um potencial de ação. Ou seja, eu tenho aqui. Eu tenho aqui o meu limiar de estabilidade. A minha célula veio, gerou um potencial de ação, porque atingiu aqui, ó, o limiar de estabilidade. E aí, nisso que atinge, ó, subiu, despolarizou, repolarizou. Foi, fechou, top. Mas se não atingir esse limiar de estabilidade, não vai ocorrer potencial de ação. Célula não vai despolarizar, tá bom? E aí aqui a gente tem um exemplo disso. Então eu tenho aqui como se fosse falsos potenciais, né? Onde a gente teve aqui uma despolarização, mas não atingiu o potencial, que é bem aqui, esse limiar aqui. Não atingiu o limiar de estabilidade. Só que aí aqui a gente tem aqui, atingiu. Nisso que atingiu potencial de ação. Atingiu o potencial de ação. Se chegar um pouquinho perto, mas não atingir, não vai gerar, tá? Tem que atingir o limiar. E aí, o que acontece? O que vai determinar um potencial de ação? Nós temos estímulos. Então, nós temos o estímulo sublimiar, que é quando não vai atingir o limiar de estabilidade, por isso que ele é sublimiar, abaixo do limiar, e não vai gerar potencial de ação. Tá vendo como que ele vem em ondas? Inclusive, o nome disso aqui é potencial em ondas lentas. Isso tem muito em Fisiologia 2, músculo liso não, é TGI. E aí, tem também o estímulo limiar. O estímulo limiar é quando ele vai vir, atingir o limiar de estabilidade, gerou potencial de ação, tá? E tem também o supralimiar, que é quando vai gerar o potencial de ação. E, assim, esse estímulo vai ser até maior que o necessário, permitindo que esse potencial de ação, ele ocorra no nosso período refratário. Que período refratário? Absoluto? Não, relativo, porque o absoluto de jeito nenhum, tá? E aí a gente volta nessa questão de quais são os estímulos que vão gerar o potencial de ação, né? O que acontece? Se o potencial de ação só ocorre se houver, no mínimo, um estímulo limiar, que estímulo é esse? Estímulo mecânico, químico e elétrico. Os mesmos que eu tinha mostrado para vocês sobre a abertura ali dos nossos canais. Porque, querendo ou não, quando você gera um potencial de ação, você precisa da abertura de canais de sódio para poder despolarizar, abertura de potássio, tudo mais. Isso tudo, tá vendo como que se relaciona? Como que essa fisiologia, ela se relaciona? E aí a gente tem aqui os estímulos mecânicos. Então, exemplo, quando alguém aperta a sua mão, tem vários neurônios que vão levar um potencial de ação, ou seja, um potencial de ação sensitivo para o sistema nervoso. Ou então, um outro que eu gosto muito, que é o seguinte, quando a gente vai ver lá em cardio, que é na P2, que a gente tem uns receptores, né, no arco aórtico e no seio carotídeo, que vão ficar, tipo, aferindo a nossa pressão. E aí, como que eles fazem? Quando a gente tem quando a pressão tá mais alta, a gente tem o aumento da pressão, e aí a parede do arco aórtico, né, fica sendo empurrada. E aí isso faz com que um estímulo mecânico seja ativado. Esse estímulo mecânico faz com que a gente consiga regular a pressão arterial, tá? Porque ele vai mandar sinais e tudo mais. E aí o químico também. Quando eu já falei pra vocês, neurotransmissor, hormônio. Então, se a gente tem um neurotransmissor se ligando a um neurônio para poder gerar contração muscular, né? A gente vai ver que os neurotransmissores, eles chegam lá na placa motora e excitam essa placa motora para poder gerar contração muscular. Elétrico, coração. Eu falei pra vocês que a gente não somos nós que controlamos a contração do coração. É o próprio coração, porque ele tem um marca-passo. Como se fosse literalmente um potencial de ação, né? Um estímulo que vai saindo constantemente, né? E aí, esse estímulo é um estímulo elétrico, que é gerado pelo nó sinusal, que é o nosso marca-passo do coração, tá? Aí eu coloquei um recapitulando pra vocês, tá? Que depois a gente vai até falar mais depois, se eu volto pra falar, né? E aí agora vamos falar um pouco sobre a anatomia da fibra nervosa. O que acontece? A fibra nervosa, ela é dividida em fibras amielínicas e fibras mielínicas. Por quê?
As mielínicas é quando a gente tem a famosa bainha de mielina, que ela vai isolar a fibra nervosa, fazendo com que esse isolamento aqui gere o famoso impulso saltatório, que em vez da despolarização dessa fibra que tem a bainha de mielina ser reta assim, ela é assim, ó, pulante, saltatória. E aí faz até chegar ali no local específico, né, requerido ali da nossa fibra, né, do nosso neurônio. E aí, como eu falei, essa despolarização ela vai ocorrer saltando nos chamados nódulos de Ranvier. Então, aqui em azul é a nossa bainha de mielina. Já esses espaçozinhos que ocorre a despolarização é os famosos nódulos de Ranvier, tá bom? Isso faz com que a gente aumente a velocidade do nosso potencial de ação. Em vez de ele ser assim, que demora, quando ele vai saltando, ele vai mais rápido, tá? E aí, quem produz essa bainha de mielina? Células de Schwann no sistema nervoso periférico. E olha só, gente, tem que gravar isso, gente. Infelizmente tem. Porque sempre tem uma pergunta assim. Bainha de mielina produzida pelos células de Schwann no sistema nervoso central. Óbvio que tá errado. Óbvio. Né? E aí, ou seja, células de Schwann vai fazer a mielinação dos axônios no sistema nervoso periférico e os oligodendrócitos vão fazer no sistema nervoso central. E a transmissão do impulso elétrico, como eu falei para vocês, então a gente vai chegar aqui com o nosso potencial de ação, né? Porque querendo ou não, isso tudo aqui, esse impulso elétrico é despolarização, é potencial de ação. E aí vai chegar e vai despolarizar isso tudo, vai chegar no conexional, esse conexional vai receber, que é esse local aqui, e vai passar por todo o nosso neurônio, tá bom? E aí esses daqui, que são os nossos dendritos, vão propagar esse potencial de ação para o local. Então, para uma glândula, para um músculo, para outro neurônio, e aí por assim vai. Isso aqui eu já falei para vocês, que é o seguinte: o potencial de ação ele vai sendo propagado ao longo do nosso axônio. Então, ele vai sendo propagado assim, tá? E aí aqui a gente consegue ver positivo porque tá despolarizando. E aí positivou, e aqui tá negativo no período refratário, porque a gente não consegue voltar com o estímulo, só vir pra cá, tá? Isso aqui é a mesma coisa. E aí, o que acontece? Eu falei pra vocês que nós temos os neurônios que têm bainha de mielina, que são os mielinizados, e nós temos também os amielinizados. Esses amielinizados querem dizer o seguinte: a gente vai ter a condução do impulso nervoso de maneira contínua, ou seja, não vai ter salto, e a velocidade de transmissão desse impulso vai ser mais lenta, porque ele não tem a bainha de mielina, e esse neurônio, ele vai conduzir a dor lenta ou crônica, que é a essa dor lenta, né, depois vocês vão ver um pouco mais, é uma dor mais difusa, é uma dor mais prolongada. Então, por exemplo, uma cólica, né, uma cólica é transmitida por um neurônio amielinizado de dor lenta, porque você não consegue sentir especificamente onde fica a cólica, né, é uma dor assim mais difusa, né, tá? E aí, outra coisa, as pessoas ficam se perguntando muito: o potencial de ação perde força? Não, o potencial de ação ele não vai perder força. Ele vai ser prolongado ao longo do axônio sem perder energia, mesmo que percorra longas distâncias, tá? Então, o mesmo potencial de ação que chegou aqui vai ser o mesmo que vai chegar aqui no final, tá? Porque esse potencial, né, essa abertura de canais vai ser aberto sucessivamente, ou seja, essa corrente elétrica vai viajar pelo axônio despolarizando tudo, tá? Fisiologia sináptica é basicamente o seguinte: nós temos, né, dois neurônios que vão se comunicar. Porque que acontece? No nosso corpo, nós não temos um neurônio que vai sair do nosso cérebro e vai direto pro meu bíceps para fazer contração muscular. Não é assim. Nós temos um neurônio que vai do meu cérebro para minha medula. Ele vai fazer sinapse ali com esse interneurônio. Esse interneurônio vai fazer sinapse com outro neurônio motor que vai pro meu bíceps. E aí eles vão fazendo sinapse, eles vão conversando, eles vão propagando o potencial de ação, né? E aí a gente vai entender um pouco como que ocorre essa sinapse,
né? Eu falei pra vocês, então isso aqui eu já falei. Então, potencial de ação são utilizados como comunicação entre neurônios e na transmissão de sinais ao longo das redes neurais, por sinapses químicas. E aí, as sinapses são áreas de comunicação entre um neurônio e outra célula, ou um neurônio e outro neurônio. Então, a gente consegue ver que isso aqui é um neurônio se comunicando com... No caso, esse é um neurônio se comunicando por meio de uma sinapse com outro neurônio, tá? E aí, como que vai ocorrer isso? Nós temos aqui o potencial de ação vai chegar, tal, cone axonal, vai passar, pulou. Aí, a gente tem os nossos lindos e maravilhosos terminal axonal. O que acontece? Esse terminal axonal, ele vai propagar um neurotransmissor, né? Vamos chamar um neurotransmissor. Não necessariamente um neurotransmissor, mas ele vai propagar, né? Ele vai fazer sinapse com o outro neurônio por meio da fenda sináptica e vai mandar pro dendrito. Então, tá bom, Vitória. Então, chegou aqui potencial de ação aqui no terminal axonal. Esse terminal axonal vai passar para a fenda sináptica e da fenda vai pro dendrito, tá? Que é o dendrito que vai receber. E aí vai acontecer, é o mesmo processo. Chegou no dendrito, passou o cone axonal, pulou, foi terminal axonal, fenda sináptica, dendrito. É sempre essa mesma, isso tudo, tá? E aí, o que acontece? Nós temos dois tipos de neurônios principais, que são os neurônios aferentes e os eferentes. Os neurônios aferentes são sensoriais, então eles vão levar informações do nosso corpo para o sistema nervoso central. E eles vão detectar estímulos como dor, temperatura e pressão. Então, por exemplo, esses neurônios sensoriais é aquilo que eu falei pra vocês. Quando chega uma pessoa apertando minha mão, eu vou ter um neurônio sensorial que vai mandar essa pressão, que é a pessoa apertar minha mão, para o meu sistema nervoso central, para poder eu sentir essa apertada. Se não chegar no sistema nervoso central, eu não sinto. Cara, isso é muito maneiro, eu não sinto. E é a mesma coisa, cheiro da comida. Então, a gente vai ter neurônios sensoriais no nariz, detectando moléculas e enviando o sinal pro bulbo olfatório. Se não chegar no bulbo olfatório, eu não consigo sentir o cheiro, tá? Então, neurônios motores, e aí a gente vem também os neurônios eferentes, que são os neurônios motores. Os neurônios motores, eles vão conduzir informações do sistema nervoso central para os músculos e glândulas. Então, por exemplo, se eu quiser contrair o meu bíceps agora, fazer algum movimento com ele, eu mando um estímulo do meu cérebro para o meu bíceps. E aí eu consigo mover um músculo, mover qualquer coisa por conta desse sinal que vem do meu cérebro. E é isso aqui, um resumo, já falei. E aí nós temos dois tipos de sinapses, que são as sinapses elétricas e as sinapses químicas. As sinapses elétricas, elas vão ocorrer por meio de junções comunicantes. Por quê? Na sinapse elétrica, eu vou ter contato físico entre as células. Então, eu vou ter aqui as células todas grudadinhas. Então, eu vou ter uma célula aqui, outra aqui, outra aqui. Elas vão estar todas juntinhas, tá? E aí, ela vai permitir passagem direta de íons e pequenas moléculas. Essas sinapses elétricas, elas são bidirecionais, possuem uma condução mais rápida do que nas sinapses químicas, porque não tem intermediários químicos. E a gente vai falar um pouco sobre isso. E aqui era um vídeo, né? Eu não vou botar agora, porque como eu falei, esses resumos que eu faço são mais rápidos, para poder vocês conseguirem revisar mais rapidamente e tudo mais. Mas o que acontece na sinapse do coração? É uma sinapse elétrica, onde a gente tem aqui o nosso sinusal mandando um estímulo. Esse nosso sinusal vai mandar um estímulo para despolarizar o átrio, aí depois vai despolarizar o ventrículo. Só que, por exemplo, o nosso sinusal mandou um estímulo aqui, cara, vai despolarizar isso tudo aqui, ó, vai despolarizar o átrio inteiro. Aí mandou por aqui, vai despolarizar todo o ventrículo, tá? Então, literalmente, ele vai contrair tudo junto, né? No caso, vai mandar esse sinal tudo junto, né? E esse sinal, depois que a gente manda, vai ocorrer uma despolarização. Despolarização a gente também entende como contração. Então, depois de despolarizar, vai gerar contração. E aí, isso tudo junto. Então, isso tudo muito rápido, tá? E aí, a gente tem a química. Na química, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui um neurônio pré-sináptico liberando um neurotransmissor na minha fenda sináptica, e aí esse neurotransmissor vai se ligar a receptores específicos na célula pós-sináptica, tá? E aí a gente vai ter uma demora maior nisso. Por quê?
porque essa condução ela vai ser mais lenta, porque pensa comigo, eu vou ter que ter uma liberação de neurotransmissor pelo neurônio pré-sináptico, aí vai ter que passar pela fenda, aí o pós-sináptico vai ter que receber pelos receptores. Então tá vendo como que demora muito mais, tá? E aí essa sinapse, ela também é unidirecional, então o sinal vai do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico, não vai mudar de direção. E a gente não tem contato direto entre essas membranas, diferente da elétrica, que a gente precisava de contato, né? Tinha junções comunicantes, né? Essa não tem. Então a gente vai ter neurotransmissores atravessando essa fenda, tá? E pode ser PPSE, que são os excitatórios, que vão estimular a abertura de canal de sódio, e o PPSI, que é o inibitório, que vai gerar hiperpolarização. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí a gente fica falando muito sobre neurotransmissores e tudo mais, e aí eu vou explicar pra vocês o que são eles, né? Explicar não, né? Mostrar, dar alguns exemplos do que são neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores vão se ligar aos receptores e vão excitar ou não a nossa célula, tá? Nós temos neurotransmissores inibitórios e neurotransmissores excitatórios. Então, por exemplo, o GABA, inibitório, dopamina excitatório, noradrenalina excitatório. E aí, isso tudo vai gerar uma excitação ou uma não excitação na nossa célula, né? E aí, esse aqui é um videozinho da sinapse química. Então, vai chegar aqui o nosso neurônio, ele vai liberar neurotransmissores na fenda sináptica. E aí, o nosso órgão em especial vai pegar. Então, pode ser um músculo, uma glândula, um outro neurônio. Isso tudo vai se ligar aos receptores desse órgão específico, né? Desse local em específico, esses neurotransmissores. E aí vai excitar ou inibir, tá? E aí, o que acontece? E agora eu vou mostrar pra vocês o que são isso que eu tô falando pra vocês, que pode excitar ou pode inibir. O que acontece? A gente vai ter o PPSE e o PPSI. O PPSE é o potencial pós-sináptico excitatório. Então, depois da sinapse, eu vou chegar com o neurotransmissor. Esse neurotransmissor, ele pode gerar uma resposta elétrica excitatória ou inibitória. Se for excitatória, é o PPSE. O PPSE são neurotransmissores que vão se ligar aos receptores da membrana pós-sináptica, vai gerar abertura de canais iônicos e vai entrar íons positivos, como sódio. Lembra, o sódio, ele vai resultar em despolarização. Se eu estou despolarizando essa membrana, isso vai aumentar a probabilidade da minha célula de gerar potencial de ação, ou seja, de atingir o limiar de estabilidade, fazendo com que ela fique mais excitada, tá? E aí o que acontece? Um único PPSE não vai ser suficiente para poder gerar potencial de ação. Então a gente precisa de vários, tá? E aí a gente tem um PPSI, que são o potencial pós-sináptico inibitório. Então, no excitatório, ele vai estar excitando. No inibitório, vai estar inibindo. Então, vai ser uma alteração temporária no potencial de membrana do nosso neurônio pós-sináptico, tá? Que vai tornar a célula menos propensa a gerar potencial de ação. Ou seja, vai hiperpolarizar essa membrana, aumentando a diferença de voltagem entre o interior e o exterior. Então, como que vai funcionar? Eu vou ter aqui a liberação de um neurotransmissor inibitório pelo neurônio pré-sináptico. E aí, esse neurônio pré-sináptico vai fazer com que libere esse neurotransmissor inibitório, exemplo, GABA. Aí, esse GABA vai se ligar aos receptores específicos na membrana do neurônio pós-sináptico, que é esse aqui. E aí, isso vai gerar abertura de canais de íons negativos, como o cloreto. Então, o cloreto vai começar a entrar na célula e vai hiperpolarizar. Ou então, vai sair íons positivos, como o potássio. Então, para ter inibição ou abertura, né, entrada de cloreto ou saída de potássio, tá? E aí, isso vai gerar uma hiperpolarização, fazendo com que o interior da célula fique ainda mais negativo. E aí, menos propenso a gerar potencial de ação. E aí, a gente tem aqui o que acontece. Esse aqui é um resumo, né? Então, enquanto o PPSE aumenta a probabilidade de um neurônio de disparar o potencial de ação, o PPSI diminui, né? E aí, o que acontece? A atividade do meu neurônio vai ser resultante do PPSE mais PPSI. Então, se eu tenho mais PPSE, eu vou ter excitação. Agora, se eu tenho mais PPSI, eu vou ter inibição, tá? E aí, o que acontece? Isso tudo vai interagir muito com o que a gente chama de somação temporal e somação espacial. O que é a somação temporal? São vários potenciais pós-sinápticos
gerados em uma rápida sucessão em uma única sinapse. Então, é igual... Pensa aqui comigo, eu tenho aqui um quarto. Nesse quarto, eu vou ter várias pessoas entrando na mesma porta. Tem 4 pessoas entrando na mesma porta. Então, eu tenho em uma rápida sucessão, em uma única sinapse, ou seja, em uma única porta, disparo de vários impulsos, né? Então, por exemplo, se essa frequência de estímulos for alta o suficiente, a soma desses PPSEs, que são os excitatórios, pode atingir o limiar e gerar potencial de ação. Então, é igual, por exemplo, nessa imagem aqui, cara, esse aqui é perfeito. Nesse dendrito aqui, eu tô recebendo 2 PPSE, né, que são os excitatórios. Estou recebendo 2. Isso aqui é uma somação temporal, porque eu estou recebendo um e o outro. Estou recebendo 2 potenciais excitatórios no mesmo local em um determinado tempo, tá? Esse é o PPSE com interação na somação temporal. Já a somação espacial é o seguinte: eu tenho várias sinapses diferentes recebendo esses PPSEs ou PPSIs. Então, por exemplo, aqui eu tenho várias portas. Então, eu tenho recebendo daqui, daqui, daqui. Então, são vários locais ao mesmo tempo, tá? E aí é a mesma coisa. Se a soma espacial desses potenciais, né, for excitatório, eu posso atingir o limiar de estabilidade e gerar potencial de ação, tá? E aí, o que acontece? Eu falei pra vocês que a gente tem lá o neurônio pré-sináptico, liberando um neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai atravessar a fenda sináptica e aí vai se ligar a receptores na membrana da célula pós-sináptica. Que receptores são esses? Nós vamos falar um pouco deles. Nós temos 2 tipos de receptores, os ionotrópicos e os metabotrópicos. Os ionotrópicos são canais iônicos que vão fechar e abrir em resposta à ligação de um neurotransmissor, permitindo a passagem de íons direta através da membrana. Vamos ter uma resposta rápida. Então, vai chegar lá um neurotransmissor lá excitatório. Esse neurotransmissor excitatório vai abrir vai desencadear, né, as reações lá e aí vai produzir uma resposta rápida. Já o metabotrópico não são canais iônicos. O que eles vão fazer? Eles vão ser ativados, vão ativar uma proteína G. Aí essa proteína G vai desencadear sinalizações intracelulares. E aí, a partir dessas sinalizações intracelulares, aí sim a gente vai ter a resposta. E aí isso tudo vai ser mais lento, porque tá vendo? A gente tem que ativar a proteína G, sinalização, segundo os mensageiros. Vai demorar muito. Tá? E aí o exemplo que a gente tem, neuromoduladores, tipo acetilcolina, dopamina, tá? E aí isso daqui, aí a gente tá revendo um pouco, isso aqui eu acho bem legal. O que acontece? Eu vou ter aqui um neurônio pré-sináptico e outro pós. Vai chegar o potencial de ação no terminal do axônio. Esse potencial de ação vai permitir a abertura de canais de cálcio. Esse canal de cálcio vai fazer exocitose, ou seja, vai expulsar vesículas que vão conter um neurotransmissor. É assim que sai a saída do neurotransmissor, tá, gente? Essas vesículas com o neurotransmissor vão ir para a fenda sináptica, aí vai se ligar nos receptores metabotrópicos ou ionotrópicos, e aí vai ter a resposta na nossa célula. Então, tá vendo? A gente precisa de um potencial de ação que chegue, abra canal de cálcio e aí vai gerar uma exocitose das vesículas com o neurotransmissor. E normalmente esse neurotransmissor é produzido no próprio neurônio, tá? E aí o que acontece? Eu falei pra vocês que esses neurotransmissores, eles vão passar ali na fenda sináptica. Só que o que acontece? Vai chegar uma hora que eles não vão ter mais ação ali. E aí o que vai acontecer? Quando eles vão embora? Como é que é? Então, nós temos 3 coisas que esses neurotransmissores eles podem fazer. Então, primeiro, recaptura. Então, depois da transmissão do sinal, os neurotransmissores eles podem ser recapitulados pela célula. Então, a minha própria célula, então eu consigo ver aqui, a minha própria célula vai recapturar o neurotransmissor que ela liberou. Segundo, inativação por enzimas. Então, a gente vai ter enzimas aqui na nossa fenda que vão
inativar esses neurotransmissores. Eles vão morrer. E aí que a gente tem aqui, enzima inativando. E a difusão para longe, que é quando os neurotransmissores, eles simplesmente se difundem para longe, ou seja, vai para longe, pode ir para uma célula vizinha e etc, terminando o seu efeito, tá bom? E é isso daqui, é pra gente recapitular tudo que a gente tinha falado. Então, o que vai acontecer? Tem aqui o potencial de repouso, onde a gente tem sódio fora e potássio dentro. Normal. Aí vai acontecer um potencial de ação, estímulo e tal. Vai acontecer uma despolarização. Abriu o canal de sódio na despolarização. Começou a entrar sódio dentro da célula. Aí tá entrando sódio dentro da célula e tal. E aí o nosso canal de sódio vai fechar. E aí vai abrir canal de potássio. O potássio vai começar a sair da célula. E aí vai repolarizar. Só que aí o canal de potássio, ele é um canal lento. E ele vai demorar mais para fechar. E aí ele vai continuar saindo e vai gerar hiperpolarização. E aí nisso tudo vai... Para voltar para o potencial de repouso, a gente tem uma bomba só de potássio, normalizando toda a situação. E depois, todos fechados, potencial de repouso, tá? É isso, galera.